Salve, salve os pianos! Bora pra cima dessa obra aí, Fulvestre! O nome do livro é Nebulosas. É um livro que não vai te dar muito trabalho, sobretudo se você gostar de poesia. Tá aí o livro Nebulosas. Livro esse que é uma produção da nossa ilustríssima Narcisa Amália, que nasceu no interior do Rio de Janeiro. Ela que teve uma formação intelectual e cultural muito bacana aí, sobretudo por causa do pai e da mãe dela. Ela que desde pequena era uma espécie de promessa. O pai a via como sendo alguém que poderia, sim, escrever muito bem. Inclusive, o nosso livro Nebulosas foi escrito quando ela tinha 20 anos de idade. Olha que bacana, 20 anos de idade. Ela que teve a audácia dessa figura feminina de escrever esse livro. E é claro que, se você pensar no contexto de publicação dessa obra aí, século XIX, estamos diante de um momento em que a figura da mulher ela deveria ficar restrita ao ambiente privado. E aí, quando você lança um livro, você, mulher, você se abre ao universo público. Vale dizer que vivíamos numa sociedade altamente patriarcal e conservadora, e esse tipo de comportamento e ação não era muito comum à figura feminina. Então ela, Narcisa Amália, ela se inova e teve a ousadia e a coragem de ir adiante. Não? E mulheres do mundo inteiro, univos em prol da sua autonomia intelectual, material e econômica. Já que eu entrei nessas veredas aí de discussões de gênero, a Narcisa, ela se casa, ela passou por 2 casamentos. O primeiro casamento dela, o marido, ele recebeu uma herança, faliu, e esse casal passou por certa dificuldade econômica, e a família da Narcisa convida ela para voltar para trás, para sua casa, e tempos depois ela, Narcisa, se casa de novo com um tal de Francisco, que era um português, um padeiro, e esse padeiro, ele não fez muito bem para ela. Sabe por quê? Porque ela gostava de discutir livros, receber pessoas na casa dele, e aí ele tentava oprimi-la e coibir essa vida intelectual e pública dela, e ela resolveu divorciar dele. E, inclusive, depois que os dois terminam, ele cria um murmúrio, uma fofoquinha. Sabe qual que é a fofoca? Maléfica, inclusive? Ele disse para todo mundo que ela não era capaz de produzir esses livros, que inclusive era um amante que ela tinha que produzia os livros e ela assinava. O que é um desrespeito tremendo a essa figura feminina aí, tá? Agora para a obra especificamente, deixei de lado esses dados biográficos e bora para a obra mais diretamente aí, bora entrar dentro desse livro. Esse livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1872. Você não tem que decorar a data, mas só para você saber que é um livro do século XIX. Livro esse que está inserido dentro do nosso romantismo literário. Olha só, eu falo um pouco melhor do romantismo daqui a pouco para você adiante na nossa aula, mas já mentaliza aí, é uma obra do romantismo brasileiro. E lembrando aí que nós temos 3 gerações, já falo delas daqui a pouquinho, não sai daí. Outro detalhe curioso para todos nós aí. Professor, qual que seria o gênero literário desse livro? Você estudou lá no primeiro ano do ensino médio que os gêneros são 4, né? O lírico, épico, dramático, narrativo. Essa obra é uma produção do gênero lírico. Eu não sei se você gosta de poesia ou não, mas dentro desse livro, nessa edição aqui específica, nós temos 44 poemas, alguns mais fáceis, alguns mais difíceis aí, alguns poemas gigantescos, alguns bem pequenos. Bom, professor, mas eu não consegui entender muito bem o título do livro. Então, moçada, nebulosas, não sei se você sabe, são nuvens de poeira, são nuvens cósmicas. E aí, moçada, do ponto de vista literal, nebulosas, como eu te disse, são nuvens que estão lá no céu. Agora, do ponto de vista metafórico e literário, você pode interpretar nebulosas como sendo a própria poesia. Poesia é essa que trabalha com temas muito associados àquilo que é o abstrato, temas subjetivos, temas da alma. Então, nebulosa, nuvens, que é uma coisa meio quase que é imaterial, e dentro do livro, nebulosas são poemas que carregam e trabalham com assuntos e temas um tanto quanto abstratos e subjetivos. Já que nós já passamos aqui pelo título do poema, bora para o período literário. Eu disse para você que o livro é uma produção do romantismo brasileiro. São vários assuntos, vários temas, várias marcas que nós encontramos dentro do livro, marcas essas do romantismo. Por exemplo, o egocentrismo, como por exemplo a evasão ou escapismo pelo tempo ou pela própria arte,
ou pela própria morte, a valorização da morte, o medo de existir, uma tendência também a um gosto pela noite, por estados meio melancólicos e uma ânsia por libertação. Até por isso que eu cito para você aqui esse clássico do nosso Delacroix, que é essa pintura magnífica que está aqui, A Liberdade Guiando o Povo, tá bem? Então é um livro do romantismo literário brasileiro. Um detalhe importante, pego o romantismo e divido ele em algumas gerações. Esse livro tem poema de todas as gerações do romantismo. A primeira geração romântica, ela é de caráter nacionalista ou ufanista. A primeira GR, lembra do Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aqui dentro desse livro também nós temos poemas de ordem nacionalista, uma preocupação com a identidade nacional. Eu tenho poemas, e grande parte deles, poemas da segunda geração romântica, que é a geração do amor, medo, morte, do spleen, do tédio, é a geração do mal do século, ou geração que nós chamamos também de byronista, pessimismo, melancolia, enfim, é a geração do negativismo pleno. Lembrando que byronismo vem de Lord Byron, que é um escritor inglês mais louco do que o Batman, né? E por fim, terceira geração romântica, que é a geração do Castro Alves, geração essa que tem uma preocupação política muito grande em denunciar uma coisa que é a escravidão brasileira. Lembra do poema Navio Negreiro? Pois é, inclusive dentro desse livro, Nebulosas, tem um poema que a escritora dedica ao senhor Castro Alves, que falece precocemente depois de um acidente que ele teve, aí deu um tiro no próprio pé, mas não vou ficar falando aqui de Castro Alves, mas é um cara que eu admiro e que tem o meu respeito. Certo? Não se esqueça que dentro do livro nós temos poemas que podem ser enquadrados aí em qualquer uma dessas gerações. É sempre legal você ter dentro do seu horizonte intelectual que na hora que você lê o poema, pensa, esse poema é da primeira, é da segunda ou é da terceira geração romântica. Isso é importante para você, até para você fixar a matéria. Ah, e antes que eu me esqueça, dê aquele like, siga a gente no canal, que é uma forma de contribuir ainda mais com sua jornada de aprovado USP. E fica até o final dessa aula que eu tenho uma surpresa para você. Tá vendo esses slides? Já tem um código aqui para te passar daqui a pouco para você receber esses slides aqui bacanas para você. Coloquei alguns temas essenciais do livro para você, já vou partir para análise de um poema daqui a pouquinho. Um dos temas está aí, ó, saudade, melancolia, que é aquilo que eu disse para você, que são marcas típicas da segunda geração romântica. Saudade do tempo que eu vivi na minha infância, eu não vivo mais. Gente, isso é escapismo. Escapismo ou evasão, que é fuga do real. O romântico da segunda geração romântica, ele tem essa coisa da inadaptação ao momento presente. Por isso, a fuga no tempo ou no espaço. E a própria natureza, que também pode ser uma espécie de elemento da nossa própria nacionalidade brasileira. Outra marquinha do livro tá aí para você, ó, liberdade, desejo de glória, de ser reconhecido. Outra marquinha aí, bebê, tá aí para você, ó, morte e imortalidade. São temas também muito associados à segunda geração romântica, cujo nosso maior representante é o senhor Álvares de Azevedo. Mais alguns teminhas aí para você aí, ó, solidão e exílio, que também são temas que podem ser associados tanto à segunda quanto à primeira geração romântica. Bom, um detalhe bacana para todos nós aí, esse livro, já que é um livro de poesia, ele tem inúmeras métricas. Eu não sei se você lembra o que é isso. Lembra de um soneto 4, 4 e 3, 3? Pois é, deixa eu te contar um detalhe. Um soneto, normalmente, qual que é a métrica que ele usa? Versos decassílabos. Existem algumas regrinhas para você fazer a metrificação. Não falarei delas aqui agora. Se você achar que é necessário, comenta aqui que eu crio uma aula específica só sobre métrica. É um tema, um assunto que você sim deve compreender muito bem, porque eles podem cobrar isso de você, seja a primeira, seja a segunda fase, tá? Então eu disse para você de soneto. Soneto usa versos decassílabos. Quais são os versos mais utilizados aqui dentro desse livro? Se tratando de um escritor romântico, o romântico ele preza muito a perspectiva da liberdade. Nós teremos aqui dentro, moçada, várias métricas. As mais comuns tá aí para você, ó. Tem o redondilha menor, redondilha maior e é possível também encontrar versos decassílabos. Redondilha menor, 5 SP, SP significa sílaba poética, 7 SP, que é redondilha maior, e decassílabo, que é o mesmo que versos que têm 10 sílabas poéticas. Fez a contagem, contou, deu 5, você já sabe o nome. Contou, fez a contagem, contou, deu 7, você já sabe qual que é o nome,
tem uma planilhazinha, posso fazer uma aula para você bacana nesse sentido. Bora analisar um poema aqui. Peguei um poema para você ficar calmo, feliz e tranquilo. Não é um poema que você vai dizer assim, meu Deus, que texto difícil. É um texto que eu julgo como sendo um texto fácil e tranquilo para a gente poder ser USP, tá bem? Diz o seguinte: tenho saudades dos formosos lares, onde passei a minha feliz infância, dos vales de dulcíssima fragrância, da fresca sombra dos gentis palmares. O poema está falando especificamente da infância como período de alegria e de felicidade. Ou seja, o momento presente é uma bosta, eu quero fazer o quê? Quero voltar ao passado, lá no meu passado, na minha infância, onde eu era feliz. Você tá vendo? Isso aqui é evasão ou escapismo. É um típico poema da segunda geração romântica, porque há essa ânsia de retorno ao passado. E bora, segunda estrofe diz o seguinte: minha plaga querida, plaga é região, tá? E ainda me lembro quando, através da névoa do ocidente, o sol nos acenava adeus languente nas balsâmicas tardes de setembro. É o mesmo rolê. Observe que ela lembra, esse eu lírico lembra dessa infância, desse lugar que era uma espécie de paraíso perdido. E esse lugar que é uma infância que é um momento e é também um lugar marcado por aspectos muito positivos, tá? Bom, e aí, moçada, repito, vem a ideia da melancolia no texto justamente por quê? Porque eu perdi algo, eu estou sofrendo por algo que eu já não tenho. Texto claro, tranquilo, sem grande sofrimento, e continua a análise contigo aí. Lançava-me correndo na avenida, que a laranjeira enchia de perfumes, como escutava trêmulo os queixumes das auroras da lagoa adormecida. Olha que legal. Você pega o iniciozinho dessa estrofe, é bem a perspectiva da liberdade, né, de aproveitar o momento ali, ó, de curtir o perfume da laranjeira, correndo livremente. E aí fala ali dos queixumes da lagoa adormecida. Como assim queixume? É um barulho ali da natureza, né, que traz essa memória afetiva também muito positiva para ele. Continua o texto. Eu era de meu pai, pobre poeta, o astro do porvim que iluminava. De minha mãe, que louca me adorava, era na vida a rosa predileta. Olha que interessante aí, ó. O pai dela era poeta. Então é uma espécie aqui, ó, de possibilidade da filha ser tão incrível quanto a própria figura paterna. Então coloca aí a figura da mãe e a figura do pai aí nessa memória afetiva desse eu que tá sentindo saudade desse lugar que ele já não tem. Aí diz assim: mas tudo se acabou, olha a melancolia. A trilha olente, não mais percorrerei desses caminhos, não mais verei os míseros anjinhos que aqueciam na minha mão algente. Perdi tudo, e aí muita tristeza, e aí muita melancolia desse eu que expressa para você. É um típico poema, sim, da segunda geração romântica. Correi, ó minhas lágrimas sentidas do passado, do rórido sudário, bem longe está o cimo do Calvário, e já as plantas sinto tão feridas. E aí, moçada, a dor, as lágrimas descem, porque eu perdi esse espaço tão incrível da minha infância. Ai, olha lá, olha a interjeição. Ai, que seria do mortal aflito que tomba em zango e aprovação cruenta, se no marco da estrada poeirenta não divisasse os gozos do infinito? Acelera aí, professor. Dá uma lida na análise aí que eu coloco aí para você. Eu estou tentando acelerar aqui para não ficar tão longo o vídeo para você, tá bem? Abre-me na alma as dores da saudade, o suco de profundas agonias. Olha, a alma cheia de agonia. Por quê? Porque eu perdi o meu paraíso, que é a infância. Morre-me para sempre as alegrias. Só me resta o consolo, a eternidade. Olha que doido. Talvez a única solução para ela seja a morte. A morte, a eternidade. O único consolo é a morte que virá para eliminar a minha dor. É isso aí, moçada. Se você chegou até aqui, comenta aqui, ó, escreva no vídeo que você quer os slides que eu faço questão de enviá-lo para você. E mais conteúdos de qualidade para você, exercícios, slides e muitos outros assuntos que eu posso te ajudar a ser USP. E bora para cima da USP, para cima sempre.